O Corinthians entra em campo para enfrentar o São Paulo com desfalques e mudanças na equipe titular. Sem contar com o zagueiro Gustavo Henrique, suspenso, né, de uma forma infantil contra o Atlético Goianiense, sem contar com o Félix Torres defendendo a seleção do Equador. A zaga é formada por Caetano, tá? Que se juntar os dois não dá, assim, às vezes você pensa em juntar dois jogadores para dar um, não daria um, tá? Eu falo para vocês que o Kaká é sujeito a chuvas e trovoadas, acho que é mais um acerto nas nossas análises, né? O Kaká, outro dia, ele fez um gol, falei, gente, ele fez um gol, mas ele é sujeito a chuvas e trovoadas. Ele, Félix Torres, entendeu? Acho que agora todos os zagueiros do Corinthians, a gente realmente tem uma defesa bastante ruim, tá? O Antônio Oliveira escolhe o Caetano, eu iria do João Pedro Choca, tá? Choca para mim, choca, entendeu? Porque, meu irmão, o Caetano, a gente já cansou de passar mal com o Caetano, já foi expulso contra o São Paulo 2 vezes, é um jogador medonho, tá? Medonho. Ah, Samir, você não fala assim, é um profissional. Não, eu também sou profissional, eu tô aqui para analisar quem é bom, quem é ruim, quem é mais ou menos. Ele é péssimo. Ele não serve para jogar no Corinthians, o Caetano, tá certo? Não tem condição, entendeu? Tem jogadores que não servem para vestir a camisa do Corinthians, mas de maneira alguma, nem para quebrar galho. Caetano é jogador que nem para quebrar galho serve, tá? Não serve. E outro, o Corinthians não pode ter um zagueiro que faz 2 gols contra em uma semana, em 2 jogos seguidos. Também não dá. Então você já vai vendo, né, que o seu Rubão e o seu Augusto Melo, porque assim, tem uma turminha que é fechada com o Rubão, outra que é fechada com o Augusto, outra que é fechada com o Duílio. Ninguém é fechado com o Corinthians, essa é a verdade, tá? Porque, meu amigo, você não tem que ficar procurando culpados nessa hora, você tem que procurar solução. O Duílio foi o pior presidente da história do clube, o Augusto Melo está brigando para tomar essa posição, enfim, e ele e o Rubão que montaram esse time, um time péssimo. O que a gente entrou em campo hoje com uma criança no banco de reservas, como opção, não entrou em campo, mas estou falando do Gui, que estava no banco de reservas, e você vê ali que realmente é um time mal montado. E aí o seu Antônio Oliveira, que foi um treinador também muito mal escolhido pela diretoria, porque ele tem pensamento de Cuiabá, ele não pensa como o Corinthians, ele escolhe o Mosquito para jogar aberto na direita. Enfim, até aí eu faria isso também, tá? Coloca o Mosquito na direita, o Wesley na esquerda, beleza, porque você não tem o Garro para a partida de hoje, que é outro que está suspenso também. Curiosamente, não fez falta, hein? Será que fez falta ou não fez? É uma discussão para depois a questão do Garro, porque uma coisa a gente vai ter que entender: será que Garro e Coronado podem jogar juntos? Isso é uma outra discussão para depois. Só que aí ele comete um grande erro, um erro fatal. Ele coloca em campo o Gabriel Moscardo, uma grande afronta. Se trata de um volante de grande futuro, de muita qualidade, mas que está com a cabeça na Torre Eiffel, tá? Ele está com aqueles docinhos franceses, né? Qual o nome daqueles docinhos franceses? Eu esqueci, eu comi um outro dia, né? No meu aniversário eu fui num restaurante francês, enfim, eu comi um docinho desses franceses. Ele está com isso na cabeça, tá? A vontade dele é pôr um cachecol e sair passeando por Paris. Não dá, velho. Não dá para você colocar um jogador desse em campo, tá? Alfajor é Argentina, é melhor da Argentina, tá? Não dá para você colocar um jogador desse em campo. Um atleta sem ritmo de jogo, um jogador que não tem qualidade nenhuma mais para jogar. Qualidade sim, né? Desculpa, não tem condição física nenhuma, não tem ritmo de jogo para disputar uma partida. Ele erra feio. Põe o Rian, vê lá um outro volante na base. E claro que a culpa é da diretoria também, que não deu volantes para o treinador, ele não deu peças para o treinador. Mas ele erra na escalação. Aí vem o time no 4-1-4-1. Contar comigo, esse é o nosso esquema e não tem mais nenhum. 4-1-4-1. Muda o técnico e não tem jeito. Não tem outro esquema de jeito nenhum. Nós só jogamos no 4-1-4-1. Somos uns ridículos. Sabe? Aí, de novo, 4-1-4-1. Qual foi a boa do 4-1-4-1? O Coronado no meio.
tá? Na linha de 4, jogou aqui, ó. Presta atenção no que eu tô falando. Primeira linha de 4, com 4 jogadores medianos, depois o Ranieri entre as linhas, depois a segunda linha de 4, com Mosquito, Moscardo na direita por dentro, que eu uso esse termo direita por dentro, o seu Coronado por dentro na esquerda e o Wesley. Então, quando o Wesley fazia as cortadinhas dele para o meio, o Coronado puxava para a esquerda. Foi até assim que saiu o gol do Corinthians, tá? Foi assim que saiu o gol do Corinthians. Agora, você imagina se com o Coronado jogando bola no 4-1, 4-1 por dentro, ele jogou por dentro na esquerda. Aqui, ó, linha de 4, aqui é o Wesley, enganador, e aqui é o Coronado, tá? Ele jogou aqui. Você imagine se ele entra num 4-2-3-1, porque aí ele entraria com a linha de 4, entraria com os dois volantes, um do lado do outro, né? O Ranieri e o Moscardo, e poderia ter entrado com o Mosquito e o Wesley e o Coronado aqui atrás do Yuri Alberto, com mais liberdade para armar e mais ainda no meio, mais ainda próximo da área, tá? Eu acho que esse seria o esquema ideal para o Corinthians, mas é impossível, né? É difícil, tá? É difícil a gente ter um treinador que não consegue visualizar um esquema diferente. Que fase, né? O Corinthians entra nesse 4-1-4-1 limitado, toma o gol logo no começo. Por que tomou o gol? Tomou o gol porque o Caetano é fraco. Qualquer um passa por ele, vocês viram. Tudo bem, o Hugo acompanhou, mas e a cobertura? O Ranieri foi driblado fácil, o Caetano também, e o Lucas marca um golaço. Eu vou analisar da minha maneira. Se você não concordar comigo, não tem problema nenhum, você pode colocar aqui embaixo. Mas eu acho que o primeiro tempo foi muito mais São Paulo do que Corinthians. O São Paulo faz o primeiro gol e não recua. Aí pressão. Pá, 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 pá. E a gente lá, o Cuiabá. E a gente era Cuiabá. Cuiabá jogando de branco e preto, tá? Inclusive, a gente é tanto Cuiabá que o Carlos Miguel faz aquela defesaça no chute do Luciano. Para mim, Samir Carvalho, tá? Repito, vocês podem discordar. Não quero que todo mundo concorde comigo aqui. A gente só pede respeito, claro. Para mim, a gente empata numa genialidade de um jogador, que é o Coronado. Que é aquilo, velho. Nós vamos ter que aguentar o Coronado. O Coronado lembra aquele jogador antigo do Corinthians, o Souza. É porque os mais velhos vão entender o que eu tô falando. O Souza era gênio ao ponto de fazer um golaço contra o Flamengo, numa vitória de 1-0 no Pacaembu, mandando uma bola na forquilha de longe, bem de longe. De fazer jogadas. Mas era um jogador que dormia em campo muitas vezes. O Coronado nem foi esse jogador que dormiu em campo. Ele foi voluntarioso, terminou o jogo até com câimbras. Mas é um jogador que a gente não pode ficar esperando marcação dele. Depois, a gente empata numa genialidade. Pô, o Coronado pega a bola, pum, e no goleirinho deles também, né? Gente, goleiro baixo. Meu Deus do céu. Eu preciso ver quanto que tem de altura o goleiro que a gente está contratando, que eu vou falar daqui a pouco. Goleiro baixo, é isso aí. Eu já vi o meu Corinthians com o Maurício, sabe? Com o Marcelo. Lembra quando o Fábio Costa perde a titularidade para Marcelo? Goleirinho fajuto, entendeu? O Júlio César, pô, tinha uma identificação com a gente, mas baixinho. Então já citei Júlio César, já citei Marcelo, já citei Maurício. Os caras têm até vontade, mas não dá, velho. Goleiro baixo, meu irmão. Pô, um Soteldo do gol daqui a pouco, entendeu? Se é o Carlos Miguel, não toma aquele gol do Coronado, tá? Se é o Carlos Miguel, talvez ele pegue a bola do Mosquito ainda. Mas isso é bom para nós, azar deles. E deixar uma coisa bem clara aqui, hein? Não é o Corinthians que está sem goleiro também só não, hein? Goleiro hoje é uma carência no mercado, tá? Goleiro hoje é uma carência no mercado. O São Paulo não tem goleiro não, velho. Hein? O São Paulo não tem goleiro não, tá? John Herrera, né, lembraram aí, por conta da genialidade do Coronado e do goleiro baixinho deles, pum, tapa lá, Coronado, muito mais pela genialidade do Coronado, né? Enfim, numa assistência do meu querido Hugo, o Huguinho, né? Deu um passo, pum, deu um tapa ali, mas também né, o Hugo não fez mais do que obrigação subir ali e fazer ali um passe para o Coronado. Depois a gente toma o segundo gol, né? A gente termina o primeiro tempo empatado.
E aí a gente volta, né? A gente volta pro segundo tempo. A gente volta para o segundo tempo com o seu Wesley, né? Fazendo ali as suas gracinhas, né? As suas gracinhas. O Corinthians faz ali o gol coronado 1-1, né? Poderia ter terminado o primeiro tempo dessa forma, ou quem sabe ter vencido, mas o seu Wesley causa ali o que ele é, né? O que ele é, na verdade. Um jogador que não marca, que só pensa nele, extremamente egoísta, tá? Isso aqui é o Wesley, um jogador extremamente egoísta, um jogador que eu nunca vou ofender ninguém aqui, mas fica aí a minha análise, que falta sabedoria, falta inteligência para ele, um jogador que só joga para ele, tá? Não tem, ele não tem compromisso com os companheiros, com o time. Simplesmente ele não sabe jogar o jogo coletivo. Esse é o tipo de jogador que tem tudo para ir para a Europa, bater e voltar. Tá? E eu já vou aqui, é oficial de Samir Carvalho, tá? Oficial 2 pontos. Se o Corinthians vender o Wesley por 20 milhões de euros, tá? Nós estamos falando aí de mais de 100 milhões de reais, podemos contratar outros jogadores. Se o Corinthians vender o Wesley por 20 milhões de euros, é oficial, vocês podem me cobrar. Eu não vou criticar o Augusto Melo. Eu não vou. Se você quiser criticar outra pessoa, quando o Wesley fazer um gol, porque eu tive a coragem de falar aqui quando o Wesley brilhou contra o Fluminense, que eu falei, esse é o jogador 1 por 10. Ele faz uma partida boa e 10 ruins. Tá? Seria sorte nossa se o dia bom dele fosse hoje contra o São Paulo. Mas não foi. Mas não foi hoje, tá? Não foi hoje. Infelizmente, porque é uma boa, 10 ruins. Conta aí, depois do Fluminense, quantas foram, para a gente saber quando vai chegar na 10ª. Na 11ª, ele pega um timeco, um time ruim, aí faz um golzinho, todo mundo é craque, enfim, é o Mbappé do timão, aquela coisa toda, né, que o torcedor acha, tá? Um jogador que não produz nada no ataque, perde bolas na defesa, destrói o seu lateral esquerdo, um jogador sem companheirismo nenhum dentro de campo, tá? Um jogador sem espírito coletivo nenhum, um jogador que foi o culpado do segundo gol do São Paulo, gol contra do seu Kaká. Que, repito, o Corinthians não pode, tá? O Corinthians não pode ter um zagueiro que faça 2 gols contras em uma semana. Pô, velho, tá? E o pior de tudo, né, gente? Sabe qual é o pior do Wesley ser ruim? Do Wesley ser enganador? Eu não tô falando enganador como pessoa, tá? Enganador no sentido de enganou muita gente. Eu não enganou. Ele e Duqueiroz nunca me enganaram. Ele e Duqueiroz nunca me enganaram. Ele e Duqueiroz nunca me enganaram. Sabe qual é o pior de tudo? O pior de tudo é que não tem outro. Augusto Melo. O pior de tudo é que não tem outro. Informação aqui, ó, chegando, tá? É que depois no Pedro Silveira é o nome para assumir o cargo de diretor financeiro do Corinthians. Informação exclusiva, tá? Pedro Silveira, informação que chega para mim aqui, é o nome, tá? É o nome que deve chegar, não deve chegar não, né? É o nome que está conversando, tá? Para ser o diretor financeiro do Corinthians, tá? Pedro Silveira. Deixa eu ver quem que é Pedro Silveira, né? Nem faço ideia de quem é, de quem seja, né? O Pedro Silveira, tá? O Pedro Silveira. Então, Pedro Silveira, ele era da XP, tá? Informação, ele era da XP. E, segundo a minha fonte, é um bom nome se for confirmado, tá? Sócio fundador da Lifenino e, enfim, CEO, né? Ex-CEO da XP
E, enfim, inclusive no perfil dele aqui tá louco por de Corinthians, então é um corintiano. Parece ser um bom nome. Vamos aguardar, né? Se realmente vai fechar. Não sei se, né, vai ser ele, mas é a informação que eu tenho para passar para vocês, tá? Outra informação: o Santos realmente é um goleiro que está avançado, tá? Para ser goleiro do Corinthians, 1,88 m, né? Goleiro Santos, que já é um veterano, né? Um veterano aí no futebol, tá? Deixa eu ver assim, quantos jogos ele tem aí no campeonato, né? O Corinthians avançou para contratar, tá? Deixa eu ver aqui o perfil dele, como é que tá? 34 anos já, 34 anos, o Santos, 1,88 m, é um goleiro baixo, para mim tá? Tinha contrato com o Fortaleza até 2026, se fosse bom não era reserva, né, do Fortaleza, com passagem pelo Atlético Paranaense, pelo Flamengo, o Santos teve até uma passagem aí pela seleção brasileira, tá? Mas eu considero um goleiro que não vai resolver a vida do Corinthians. Eu acho que se ele tivesse no gol hoje, inclusive, a gente teria perdido a partida pro São Paulo. Enfim, não gosto de goleiro de baixa estatura. Vocês viram o Jandrei aí, um goleirinho fraco do São Paulo. A gente já teve no Corinthians Johnny Herrera, Marcelo, né, em 2005, né? A gente já teve Maurício, a gente já teve Júlio César. Eu não gosto de goleiro baixos. Eu acho que o goleiro alto ele tem mais chance de chegar numa bola. Enfim, não precisa nem falar, né? A gente vê o que o Carlos Miguel tem feito, o que o Cássio fez durante aí sua trajetória no Corinthians. E, infelizmente, né? Infelizmente, o Corinthians, para mim, está contratando o goleiro Santos, de 34 anos, tá? Negociação super avançada em relação ao Santos. E, infelizmente, né? Porque esperava que o Corinthians buscasse um goleiro melhor no mercado, e não um goleiro que é o reserva, né? Do Fortaleza, tá? Então a gente vai ter que aguardar os próximos passos, né? O Corinthians está realmente prestes aí a perder o Carlos Miguel para o Nottingham Forest. Já mostrei para vocês aí as duas notificações, né, que o clube inglês mandou, e tem tudo aí para pagar a multa, tá? O Fortaleza deseja ao menos recuperar o investimento que foi feito aí para tirá-lo do Flamengo. A negociação foi de 1.300.000 reais, 1.300.000 dólares, tá? Sendo duas parcelas de 500 mil dólares, uma já quitada e a outra vence em 2025. Os outros 300 mil dólares eram condicionados ao desempenho do jogador no clube cearense. Eu creio que o Corinthians vai assumir aí essa dívida aí com o Flamengo e vai acabar ficando aí com o Santos, né, no gol, que é um goleiro aí para mim muito fraco, tá? Para assumir, né? Tem braço de jacaré, diz o Souza, um goleiro muito fraco para assumir o gol do Corinthians. Eu não contrataria, tá? O Santos buscaria, sei lá, um goleiro aí no mercado sul-americano, enfim, tentaria uma outra investida. Aliás, não teria perdido o Carlos Miguel, não teria perdido nem o Cássio, tá? E se for para trazer o Santos, eu também prefiro o Donelli, como diz aí o Adriano, tá, Barbosa? Eu também ficaria, né, com o Donelli, que vai ser o nosso goleiro na quarta-feira contra o Inter de Porto Alegre, já que o Carlos Miguel está suspenso, tá bom? Enfim, esse vai ser, né, o goleiro do Corinthians, para mim, né, uma péssima contratação, tá? O Corinthians realmente anda muito mal. Gente, eu ando muito preocupado com o futuro do Corinthians, tá certo? Muito preocupado mesmo. O resultado hoje, pô, foi até bom em relação às circunstâncias, mas não dá para a gente virar um time que comemora empate agora, né?